We were meant to be, supposed to be, but we lost it. Você pediu rock? Então segura esse rock. Bem-vindos a mais um Dossiê Farofa Conceito. Como você já sabe, eu vou começar já, mas eu preciso que você se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais e dê like nesse vídeo, ok? Ok, obrigado. Porque esse daqui vai ter parte 1 e parte 2. Enfim. Hoje nós vamos atender aos pedidos de vocês, como a gente sempre faz, na verdade, porque tudo que a gente falou até agora, vocês que pediram, menos Lindsay Lohan. Lindsay Lohan a gente precisava começar de algum jeito. E vamos falar dela, que é canadense, roqueira, skatista, morta e substituída, Avril Lavigne. A Avril começou a carreira dela bem novinha, como todo mundo aqui sabe. E se você não sabe agora, você sabe. Mesmo antes dela lançar o primeiro álbum de estúdio dela aos 17 anos, o Let Go, os pais dela já perceberam que ela sabia cantar quando ela tinha 5 anos e tava voltando da igreja cantando no carro. Aí eles falaram, essa voz aí não é pra cantar no chuveiro. Então desde que ela era pequena, eles levavam ela pra participar de várias feiras de música country. Então ela poderia ter nos entregado uma era Joanne logo de cara? Sim, poderia. Mas ela deixou de ser cowboy para ser skatista. Mas isso foi uma coisa que só aconteceu lá depois que ela assinou o primeiro contrato dela. Porque até 1999, quando ela tinha 15 anos de idade, ela ainda tava cantando country folk. E, inclusive, ela participou de um concurso de rádio, venceu esse concurso e cantou junto com a Shania Twain, que é a rainha do country canadense. Assim, vocês ouçam, tá? Aqui, ali, sei lá, não importa. Ouça. Nesse show que ela participou da Shania, elas cantaram uma música juntas pra uma plateia de mais de 20 mil pessoas. Sim, começou grande já a menina Avril. E aí nesse show tinha um cantor folk chamado Steven Mad, que é um cantor regional lá do Canadá. E ele convidou a Avril pra participar de uma faixa do álbum dele, lançado em 1999. E depois de mais 2 faixas do álbum dele de 2000. Então essas foram as primeiras gravações profissionais que a Avril fez como cantora. Depois disso ela foi descoberta por um produtor maior, gravou algumas demos e conheceu o L.A. Reid, que ainda é muito importante no mundo da música. E na época ele era presidente da Arista Records, que é a gravadora que é a gravadora que assinou a Avril nesse primeiro momento. Então, no ano 2000, quando ela ia fazer 16 anos, ela conseguiu assinar o primeiro contrato dela. E depois que ela foi assinada, ela passou os primeiros anos da carreira oficial dela tentando encontrar um som junto de alguns produtores que a gravadora tinha escolhido pra trabalharem junto com ela. Qual foi o problema? A Avril já tava nessa fase roqueirinha, meio skatista, um pouco rebelde nessa época, que era justamente a imagem que ela mostrava pra gente quando ela ia em entrevista, quando ela gravava os clipes dela. Só que a gravadora não queria que o primeiro álbum dela tivesse um som tão pesado. Porque as primeiras músicas que ela escreveu pro álbum foram Losing Grip, que inclusive é o último single do Let Go, e ele tem umas guitarras um pouco pesadas. Eles queriam que ela gravasse alguma coisa mais na linha folk, uma coisa um pouco mais tranquila, que até era o que ela costumava cantar antes dela ficar famosa lá no Canadá. Mas ela não queria. Então o que aconteceu? No meio desse processo, as músicas que eles tinham escrito não estavam muito boas na voz da Avril também, então a gravadora decidiu trocar o grupo de produtores e ela foi compor junto com o The Matrix, que é um trio de compositores e produtores de música. E foi logo na primeira sessão que eles olharam pra ela e falaram: tá, suas músicas de agora não tem nada a ver com quem você é, né? E ela disse, é. E eles começaram a escrever tudo de novo. E nessa primeira sessão que eles fizeram juntos, eles já escreveram Complicated, que foi a música que bombou, estourou a Avril em todos os lugares do mundo. E ela, provavelmente, até hoje, é a música mais bem-sucedida da Avril no mundo inteiro. Aí, depois que eles lançaram a música e viram que ela era um sucesso, ela ficou em segundo lugar na parada de música americana, eles lançaram o álbum em junho de 2002. E, de novo, um sucesso estrondoso. Até dezembro de 2002, o álbum já tinha vendido mais de 3.900.000 cópias nos Estados Unidos. Era o terceiro álbum mais vendido daquele ano no país. E os outros singles do álbum também foram muito bem sucedidos. Ela lançou Skater Boy, que também ficou em 10º lugar na Billboard, e lançou I'm With You, que ficou em 4º lugar. Inclusive aqui no Brasil tocou naquela novela da Carolina Dickman, não aquela Corta o Cabelo, infelizmente, mas poderia ter sido. Em termos de sonoridade, o Let Go ele tem um som que foi definido como rock alternativo, com muita influência de post-grunge. Pra quem não sabe o que é post-grunge, é tipo Nickelback, Creed, Foo Fighters, isso é post-grunge. Então ele tem um som mais roqueirinho mesmo. Só que também algumas faixas têm uma pegada mais pop, que foi o que a gente viu com os singles. A maior parte deles não era totalmente
rock pesado. E o Losing Grip, que foi o último single do álbum, que era uma faixa mais pesada, acabou não fazendo tanto sucesso assim. Esse álbum leva o nome da Avril em todas as faixas como compositora, só que isso acabou gerando uma polêmica, porque, segundo o que ela alegou em algumas entrevistas, todas as faixas tiveram meio que o ponto de partida vindo dela. Então, ela escrevia alguma coisa, ela levava alguma ideia pra eles, e aí, junto com o The Matrix, eles construíam isso juntos. Só que o The Matrix disse que, na verdade, o que aconteceu foi que eles escreveram sozinhos as músicas quase que inteiras. Aí eles mostravam pra ela, ela gostava de algumas coisas, não gostava de outras. E no fim ela só mudava algumas pequenas partes da música. Entrou como compositora sim, só que não foi a principal, a que mandou nas ideias ali naquele lugar, não. De qualquer forma, foi um álbum que teve um sucesso estrondoso e colocou a Avril Lavigne nos holofotes do mundo inteiro. Justamente por ela estar fazendo algo que as outras cantoras, mais ou menos da idade dela, não faziam. A Jessica Simpson, a Britney Spears, a Christina Aguilera, todas elas eram muito pop, que a gente chama de bubblegum pop, que é uma música bem comercial, repetitiva, feita pra vender. Ela era justamente o oposto disso. Pro segundo álbum dela, ela já tava em um momento um pouco mais adulto também. Ela já tava pra fazer 20 anos quando ela lançou esse álbum. E ela tinha passado por alguns momentos um pouco ruins. Ela tinha tido alguns términos de relacionamento, o avô dela tinha morrido. Então, por consequência, ele tem um som que é ainda mais pesado do que o que a gente viu no Let Go. Enquanto o Let Go era um álbum de rock alternativo com influências de post-grunge, esse álbum aqui, ele era ainda mais post-grunge com influências de nu metal e de goth rock. Nu metal é o que o Linkin Park fez de 1996 até 1999, então se vocês quiserem ouvir eu vou deixar aqui, ou aqui, eu não sei. E goth rock é o que o The Cure e o Joy Division faziam, respectivamente. Esse álbum ele teve 4 singles, sendo que 2 deles alcançaram maior sucesso comercial, que foram He Wasn't e My Happy Ending. Nobody's Home também foi lançada como single, mas acabou não fazendo tanto sucesso assim. E Don't Tell Me foi lançada só em territórios que eles chamam internacionais. Acabou não indo pras paradas dos Estados Unidos e nem pras rádios de lá. Esse álbum também foi elogiado pelos críticos, muito pela produção e pela composição dele. Só que a parte de letra foi uma coisa que deixou eles um pouquinho incomodados. Mas ainda assim, foi um álbum que teve um sucesso estrondoso também. Os singles foram muito bem nas paradas mundiais. E ela fez uma turnê mundial até 2005. Ela ficou em 2004 e 2005 em turnê, veio até pro Brasil. Então, ela tava no auge da carreira dela. E ajudou muito a definir uma estética meio emo, meio gótica naquela época. Porque esse álbum, todo o encarte dele, toda a identidade visual do álbum é em preto e branco, é uma coisa bem pesada, assim. Então, Avril, parabéns, amiga, parabéns pela influência. E aí, meus amores, se pro segundo álbum da Avril o tempo tinha fechado, e aí ela escreveu sobre a morte do avô dela e sobre término de relacionamento, pro terceiro o jogo virou. Ela cansou de ser gótica, falou tchau post-grunge, não quero mais você aqui. Casou, pintou o cabelo de rosa e começou a fazer um som que flertava um pouco mais com o pop que ela tanto tinha rejeitado no começo da carreira. E assim nasceu The Best Damn Thing. Ela começou essa era fazendo uma música pro filme Eragon, que era bem pop, na verdade, essa faixa. Ela falava sobre esperança e tudo mais. Só que ela disse que não era um indicativo do som do álbum, apesar de ser bem pop. Só que aí, meu bem, ela chegou com nada mais nada menos do que Girlfriend. Essa é uma faixa que resume bem as influências do álbum. É como se fosse uma mistura de Tony Basil com Blink-182. Você não sabe quem é Tony Basil, né, cast member? Que tá me assistindo agora. Que eu sei que tem um monte de cast member aqui que trabalhou na Disney. Então vai ouvir Mickey, que é, inclusive, sei lá, acho que uma das únicas faixas que a Tony Basil tem. Ela misturou o bubblegum pop, que tem uma letra super repetitiva, é mega comercial, não tenta entregar nada de conceito pra ninguém, com várias melodias de pop punk e... Bom, o resultado, meus amores, foi o primeiro número 1 da Avril nos Estados Unidos. Sim, com Girlfriend. Sim, Complicated acabou pra você, querida. Os outros singles do álbum também tiveram algum sucesso comercial, mundo afora, não só nos Estados Unidos. Ela lançou Hot, lançou When You're Gone, que ficou, se não me engano, em 24º nos Estados Unidos. E lançou também a faixa título do álbum, que é The Best Damn Thing. Mas nenhuma chegou aos pés do que foi Girlfriend. Inclusive, Girlfriend foi gravada em 7 línguas diferentes. De italiano a mandarim, inclusive português. Pra esse álbum, ela deixou de lado os colaboradores antigos dela e chamou o Dr. Luke, que já tinha trabalhado com Kelly Clarkson, com Katy Perry e com a Kesha. Mas é que, na verdade, nessa época a Kesha não existia.
Mas depois ele trabalhou com a Kesha, fez ela ficar famosa e depois teve todo aquele rolo. Outro vídeo. E eu comentei pra vocês que na época ela tinha casado e o marido dela, no caso, naquele momento, porque depois ela separou, era o Derek Whibley, que é o vocalista e guitarrista da banda Sum 41. É uma banda de punk rock. Então, essas influências de punk que ela trouxe misturaram bem com o pop, porque ela vivia com alguém que ouvia muito punk rock, ela chamou alguém pra trabalhar que tinha muitos hits pop, e também convidou pessoas, até mesmo do Blink-182, pra irem tocar no álbum em algumas faixas. Então ela tava bem próxima das influências que ela tinha escolhido pra esse álbum. Como já era de se esperar, com o número 1 na manga, o álbum estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos, também vendeu muito bem mundialmente. A Avril continuava em alta, ela fez outra turnê mundial, e os críticos elogiaram muito a transição dela de um post-grunge, de sons mais alternativos e menos mainstream, pro pop punk e pro bubblegum pop, que eram gêneros mais comerciais. Porque ela fez isso de um jeito muito natural. Só que uma coisa que eles não gostaram tanto assim, inclusive foi um ponto que eles já tinham dito no segundo álbum da Avril, é que as letras não dá. Essa coisa da letra tá incomodando. Mas a Avril mesmo disse que, diferente dos álbuns anteriores dela, dessa vez ela só queria fazer alguma coisa divertida. Então nenhuma das músicas nesse álbum é muito pessoal ou é super relacionável pra ela, porque, segundo ela mesma, são só músicas. E aí a vida da Avril começou a ficar um pouquinho mais complicada, mas isso é papo para um próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido a esse. Então comenta aqui embaixo se você gosta das músicas antigas da Avril. Eu sei que eu, pelo menos, gosto bastante. Elas me lembram muito minha infância e quando eu ouvia essas faixas no rádio, por exemplo, indo pra escola, via na MTV quando eu era criança. Então tem um valorzinho emocional pra mim bem grande. E eu quero saber o que vocês acham. Inclusive, não falei sobre isso, mas, gente, ela não foi morta nem substituída. Se você acha isso também, ai, sei lá, não comenta. Ninguém foi morto aqui. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Vejo vocês na semana que vem. Tchau.